Agora é a hora do nosso painel CNN. As críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas políticas adotadas pelo Banco Central têm elevado a temperatura e, ao que parece, estremecido a relação entre o governo federal e instituições. Recentemente, Lula afirmou que cabe ao Senado ficar, olha a palavra aí de novo, vigilante com a atuação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, que a casa deve cobrá-lo sobre a taxa de juros. Por outro lado, fontes do Congresso próximas a Campos Neto disseram à CNN que ele não deverá entrar em confronto com o presidente, nem permitir que a pressão política contra ele influencie nas decisões do banco. Esse é o tema do nosso painel de hoje. Por isso, ou para isso, convidamos o deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, e o também deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Aos dois, muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Vou começar com o senhor deputado Lindbergh Farias. A autonomia do Banco Central é um problema para um governo federal? O problema não é a autonomia. Eu vou entrar e vou falar sobre autonomia depois. O problema é a política de juros. Nós temos a maior taxa de juros do mundo, 13,75%. Saiu de 2% para 13,75%. Isso vai travar a economia. A previsão de crescimento para esse ano do mercado, pelo Boletim Focus, é de apenas 0,79%. Então o Lula está batendo com razão. O Lula quer gerar empregos. Nós temos que fazer crescimento econômico, geração de empregos, distribuição de renda. Então esse para nós é um ponto central. Você que está nos escutando, o cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, está 415% ao ano. Cheque especial, 91%. Então, na verdade, o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro, que recentemente, inclusive, eu acho que tem uma discussão aqui, é sobre a isenção do presidente do Banco Central. Recentemente, em 11 de janeiro, você teve uma matéria de um jornal colocando que o presidente do Banco Central participava de um grupo de WhatsApp ministros de Bolsonaro. Essa é quase uma política de sabotagem. O Lula foi eleito com 60 milhões de votos. O compromisso dele é com esse povo mais pobre, é de fazer a economia crescer. Não pode um presidente do Banco Central agir contra toda a sociedade. Essa é a nossa preocupação. Se não houver redução da taxa de juros, a economia brasileira vai ser travada. Já está acontecendo. Muitas empresas não estão investindo, as famílias não estão consumindo. Então a roda da economia está sendo travada por essa política equivocada do Banco Central. Sim, deputado, depois eu quero pontuar, fazer algumas perguntas sobre a sua fala, mas eu vou fazer a mesma pergunta agora ao deputado Van Hatten. A autonomia do Banco Central é um problema para o governo federal, deputado? Não, sem dúvida nenhuma que não, na minha opinião, e saudando também o Lindbergh Farias, saudando a todos os telespectadores da CNN, a você também, é a solução, na verdade, para um governo irresponsável e populista. A taxa de juros, da forma como está, na verdade, ela é consequência de uma série de fatores, inclusive da irresponsabilidade fiscal, que, de fato, não é algo que seja uma bandeira do PT há muito tempo. O Banco Central Independente, como escrevi hoje em artigo à imprensa, ele acaba significando uma proteção do PT para si mesmo, né, ou do governo Lula de si mesmo, né, ele se protege porque, no fundo, a política séria e austera, né, do Copom e do Banco Central acabam evitando que a inflação dispare. E eu concordo, juros altos, como disse o deputado Lindbergh, não são bem-vindos, não é algo que a gente goste. Agora, é importante lembrar que o governo Lula, estava olhando há pouco, no site do próprio Banco Central, a política de juros do Brasil, em 2005, o primeiro governo Lula estava em mais de 19%. Depois, no governo de Dilma Rousseff, nos seus estertores, apesar da inflação disparada, estava em 15%, sem Banco Central independente, ou seja, poderia ter sido até maior do que isso,
a taxa de juros para tentar conter ainda mais a inflação naquele período que estava realmente galopando, e foi um dos motivos, dentre tantos outros, que fizeram com que o governo de Dilma Rousseff e do PT ruísse. É importante lembrar que a autonomia do Banco Central ela está diretamente correlacionada com a estabilidade econômica em todos os países onde os bancos centrais são independentes e autônomos. E esta política de Banco Central autônomo foi aprovada na Câmara e no Senado por maioria mais do que absoluta, qualificada, apesar de não precisar dela. Os números aqui não mentem. 339 deputados foram a favor, 56 senadores foram a favor do Banco Central Independente e Autônomo no ano passado. Isso é mais do que suficiente para aprovar uma PEC, e talvez devesse ter sido uma PEC em vez de um projeto de lei complementar, para não deixar o Banco Central tão vulnerável a esse tipo de pressão. Felizmente, Roberto Campos Neto não tem entrado em provocação, e, pelo visto, né, a vulnerabilidade que alguns achavam que o Banco Central teria diante de ataques de um presidente da República que antidemocraticamente tem feito esse tipo de manifestação, felizmente não tem sido suficientes para abalar a firmeza do presidente Roberto Campos Neto, que também tem sido considerado um dos melhores presidentes da história do Banco Central e também um dos melhores presidentes do Banco Central do mundo. Deputado Lindbergh Farias, agora sim, vou pontuar sobre a sua fala. O senhor diz que o problema não é questionar a autonomia, mas questionar os juros. Quando a gente questiona uma decisão, a gente não está questionando aí a autonomia em si? E a outra minha pergunta é que o senhor disse que foi indicado por Bolsonaro, certo? Roberto Campos Neto. O próximo presidente do Banco Central será, no outro governo, indicado pelo presidente Lula. E isso não é do jogo, deputado? Olha, eu acho que foi um erro do jeito que foi aprovado esse projeto de autonomia. Por quê? Porque, veja bem, quais são os instrumentos que um governo, e o Lula foi eleito com um programa para o país, tem para fazer política econômica? É política fiscal, são os gastos, os investimentos, e é política monetária e política cambial, ou seja, juros e câmbio. E isso está com o Banco Central. É normal, mesmo tendo autonomia, que tenha diálogo. O ministro da Fazenda tem que conversar com o presidente do Banco Central a cada dia. Porque senão a gente fragiliza muito a economia brasileira. E é esse problema que está existindo agora. Então é normal que o presidente e a sociedade e o Congresso Nacional debata. Eu apresentei um requerimento de convocação do presidente do Banco Central. Você sabe que tem uma contradição aqui, né? Nós temos a autonomia do Banco Central, mas o presidente do Banco Central tem status de ministro, como se fosse de governo. Então ele é obrigado a ir no Congresso. Esse tema é muito importante, Marcel Van Hatten. Eu falo a você sobre crescimento econômico. Argumentam o seguinte: olha, os juros estão altos por causa da inflação. Nós tínhamos uma inflação de 10%, caiu para 5,2%, alguma coisa assim. E, na verdade, a nossa inflação não é de demanda. O juro, quando sobe, só atinge aquela inflação de demanda, quando está havendo aumento de consumo. Eu queria chamar a atenção dos senhores que na lei da autonomia do Banco Central fala do compromisso do Banco Central com a inflação, com a estabilidade monetária, mas também com crescimento econômico e desemprego. E a própria ata do Copom, que foi divulgada ontem, mostra de forma muito clara que a economia está fazendo assim. Estão querendo frear a economia de forma muito brusca. E o Lula não pode reclamar disso. Porque, veja, o Lula foi eleito dizendo que ia gerar emprego, ia gerar renda. Uma turma da Brigadeiro Faria Lima acha que pode tomar uma decisão como essa, complexa, que vai atingir a vida de muita gente, do povo mais pobre, porque crescimento de 0,79, como eles estão prevendo, é estagnação econômica. E boa parte desse crescimento vai da agropecuária, ou seja, vai ter setores enormes que vão estar praticamente em recessão econômica. Crise econômica no Brasil, a gente sempre sabe onde vai dar. Crise política. Nós estamos no dia 8 de fevereiro, um mês depois daqueles atentados terroristas, antidemocráticos. Se a gente quiser pacificar o país, fortalecer a democracia, a gente tem que colocar esse país para crescer e gerar empregos.
Deputado Van Hatten, também vou fazer uma pontuação sobre a sua fala. O senhor disse que, felizmente, Roberto Campos Neto não tem caído em provocação. O senhor acha que o desejo do presidente Lula de ter juros mais baixos e as falas dele representam uma provocação, como se fosse uma questão política contra a pessoa de Roberto Campos Neto? Para mim não restam dúvidas. Na verdade, depois da fala do meu colega Lindbergh, fica ainda mais claro que há muita narrativa política envolvida nessa discussão do Banco Central e da sua autonomia. Quando o presidente Lula coloca sobre o Roberto Campos Neto a responsabilidade daquilo que está acontecendo na economia brasileira, na verdade ele está terceirizando a culpa que ele próprio tem. Como eu disse, a autonomia do Banco Central impede que o desastre econômico seja ainda maior, depois de uma PEC aprovada no ano passado, com quase 200 bilhões de furo no teto, de despesas não previstas e cuja arrecadação não é certa para cobri-las. Depois de dizer que os processos de privatização estão todos suspensos, hoje, inclusive, um decreto recriando a Ceitec, aquela empresa estatal deficitária que faz chip para boi. Nós estamos vendo uma série de manifestações do Lula, do Haddad, enfim, de integrantes do governo super desastrosas e o mercado tem precificado. E ao contrário do que disse meu colega Lindbergh, grande parte da Faria Lima fez o L. Grande parte da Faria Lima preferiu o Lula ao candidato Bolsonaro. E hoje também essa mesma grande parte tem se ressentido da sua escolha porque deu um cheque em branco àquele que realmente não disse o que faria na economia, diferentemente daquilo que o PT sempre propôs, que foi irresponsabilidade fiscal e mexer em políticas que devem ser deixadas muito mais para a liberdade do mercado, como a política monetária, a política cambial, é sinônimo de desastre econômico, muito pelo contrário do que foi dito agora há pouco, onde tenta se fixar câmbio. Olha o exemplo da Argentina, que hoje está numa penúria econômica, mais uma vez, tremenda. E quando se tenta mexer na moeda, nós vemos desastres políticos. E, felizmente, o Brasil, depois do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, acabou tendo essa não interferência na presidência do Banco Central, que eu acho muito positiva e espero que continue valendo, apesar de todas essas diatribes que nós estamos ouvindo vindas do presidente Lula. Deputado Van Hatten, continuo com o senhor para uma pergunta que vou repetir para o deputado Lindbergh Farias, que é o seguinte: o pessoal entrou hoje com um requerimento para que Campos Neto vá ao Congresso explicar a política de juros. Como é que o senhor vê essa medida? Eu vejo positivamente, não vejo problema nenhum. De fato, tem status de ministro e a convocação pode ser feita pelo Congresso Nacional. A praxe aqui na Câmara é que essas convocações se tornem em convites, e eu imagino que é isso que deva acontecer, e eu não vejo por que o ministro-presidente do Banco Central não viria à Câmara dos Deputados convidado para tratar do tema da política monetária e cambial, até para mostrar por que ele tem sido premiado internacionalmente como o melhor presidente do Banco Central do mundo, por exemplo, pela revista inglesa The Banker, né, ou aqui na América Latina por órgãos especializados como o que melhor conseguiu como presidente do Banco Central de um país latino-americano superar a crise da Covid e da guerra da Ucrânia, da guerra da Rússia, na verdade, sobre a Ucrânia. Ele certamente tem toda a condição de dar qualquer tipo de explicação necessária sobre a política cambial, aliás, monetária no país. Agora, a diferença hoje com Roberto Campos Neto e com a autonomia do Banco Central é que não tem espaço para um presidente da República tentar interferir. No passado também não podia. No passado era proibido, o Copom que decide, mas a gente sabe que, lamentavelmente, era diferente. O ministro está fazendo e muitas vezes o próprio presidente da República ia lá tentar interferir na política de juros. Isso mudou com a autonomia do Banco Central. E você pontuou muito bem, no meio do mandato do presidente Lula, ele mesmo indicará um novo presidente do Banco Central que ficará durante 4 anos. E Lula não sendo reeleito, agora já está dizendo que é até se reeleger, mas não deixaremos que isso aconteça. Depois o próximo presidente da República vai ter vai também precisar conviver com o presidente do Banco Central, que não deixará que ele interfira no seu trabalho por ser presidente de um banco independente autônomo.
Deixa eu dar uma oportunidade agora para o deputado Lindbergh Farias responder sobre esse requerimento do PSOL para que Campos Neto vá ao Congresso explicar a política de juros. Tem um do PSOL e teve o meu. Eu apresentei um ontem, também convocando o Campos Neto. Na verdade, quando eu escuto falar em interferência, parece que o Banco Central é uma autarquia do governo. A sociedade tem que discutir os rumos da economia, a sua política monetária, até porque tem um impacto. Eu acho muito engraçado quando falam da gastança, do impacto fiscal. Sabe quanto nós pagamos de juros por essa taxa Selic de 13,75% no ano passado? 591 bilhões. Quem ganha esse dinheiro? É o trabalhador? Não. É um rentista, o sistema financeiro, que aplica em títulos da dívida pública. Aqui tem uma coisa, tem gente ganhando dinheiro com taxas de juros altas. E as pessoas falam da independência. Olha, eu vi uma gravação do banqueiro André Esteves, que citava, gravação pública, saiu na imprensa, que citava que o presidente Roberto Campos Neto tinha ligado para ele para perguntar qual era a taxa ideal de juros. Na verdade, tem uma autonomia em relação ao povo. O sistema financeiro está gostando muito dessa presidência do Roberto Campos Neto. E a nossa preocupação é com o povão mais pobre. É a preocupação do Lula. Botar a economia para crescer. Olha, não tem jeito, por mais que o Haddad, que é um grande ministro, faça a reforma tributária, por mais que a gente retome 1.400 obras paradas, porque Bolsonaro deixou 1.400 obras paradas. E a gente vai retomar. Com uma taxa de juros dessa, é difícil a economia crescer. Agora, Marcel, rombo fiscal, quem deixou foi Bolsonaro. O maior rombo da história do Brasil. Mais de 900 bi em 4 anos. Muito obrigada, então. Eu agradeço aqui a participação dos dois deputados, deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, e o também deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, por esse debate aqui que, claro, sempre engrandece e esclarece a população sobre um tema que às vezes fica fora do nosso radar.